Bom dia a você que acompanha a Infomani TV, eu sou Marcos Mortari e hoje entrevisto o deputado federal Roberto Freire, que é presidente nacional do PPS, ele é deputado daqui de São Paulo. Roberto Freire, deputado, muito obrigado por atender nosso convite novamente e vir aqui falar um pouco de conjuntura num cenário complexo como esse. Eu que agradeço, é sempre agradável estar aqui, conversa muito à vontade e ajuda a gente a pensar também. Que bom, para a gente é um prazer. Deputado, a primeira questão que eu gostaria de tratar é a questão do apresentador Luciano Huck. O senhor esteve em negociações para tentar trazê-lo para a política, né, como um possível nome de presidenciável, e essas negociações, ao que parece, aí, não avançaram muito e ele recuou e não quis assumir essa posição de figura política de fato, né? Ele quer influenciar na política a maneira dele, um pouco mais fora do front mesmo, do tabuleiro em si. Como que o senhor vê essa posição dele? Como que foram essas negociações? Explica um pouquinho para a gente como que foi toda essa história, primeiro, por favor. Eu não quis trazê-lo para a política. Ele é que está querendo vir para a política, né? E ele veio nos procurar. Ele faz parte de um movimento agora, né, que é um movimento que surgiu na rede, com alguns profissionais liberais, alguns técnicos, a juventude, que começou a discutir que nessa crise aí era necessário participar, imaginando que com a presença deles poderia melhorar a política. E mais do que isso, eles cumprirem com a sua responsabilidade numa sociedade que precisa muito da política, para inclusive sair dessa profunda crise em que se encontra. E esse movimento agora tentou discutir, e discutiu e encaminhou conversas com alguns partidos, porque a legislação brasileira exige que, para participar da política, você tem que estar dentro de político previamente existente. É uma legislação que é muito rígida, não tem nenhuma grande flexibilidade. Que dá importância para os partidos, né? Tem que ser por partido. Então, eles analisaram e aí, até para nossa satisfação, eles escolheram, dentre os partidos que iriam conversar, o PPS. Foi o PPS, a Rede e Partido Livre, que tinha algumas pessoas que participavam do Agora e que tinham relação com esse Partido Livre. Então, para dizer a você que nós fomos escolhidos e fomos conversar, até porque o PPS tem essa visão de que o mundo em transformação está buscando nova formação política, nova forma de se representar na política, em função das redes, em função das novas relações sociais. Muito claramente isso está ocorrendo em todo o mundo. Partido político é a instituição da sociedade industrial. O que é que vai ser dessa sociedade do conhecimento? A forma de se organizar representações políticas, ninguém sabe. Mas a gente sabe que não vai ser mais o partido, já somos o passado. E eles estão em busca do futuro, sem nenhuma dúvida. O partido é aberto para isso. E foi um ótimo encontro. E nesse encontro estava Huck. A ideia de uma candidatura não foi nossa, é algo que surgiu e teve um impacto tremendo na sociedade por conta do que a imprensa começou a noticiar. Até porque depois disseram que ele desistiu. Não, ele não desistiu, ele apenas disse que não era, até porque ele nunca tinha aceito. Não tinha, em momento algum, dito que era candidato. Era uma hipótese. Mas o senhor percebia algum interesse em ser candidato nessas reuniões? Não chegou a esse ponto. Olha, não é bem interesse, mas no momento em que você admite participar do processo e se surge uma possibilidade de ser candidato, isso, evidentemente, não é de imediato recusado, né? Não houve nenhuma definição de que iria ser candidato, mas isso permeou conversas, porque a própria imprensa colocou. Mas, em um determinado momento, foi de tal ordem a pressão em todo sentido, até porque decidir por ingressar na política e, mais ainda, com a responsabilidade de uma candidatura a presidente da República, isso significa uma mudança de vida substantiva. E não é fácil. Eu até comentava, isso é uma decisão solitária e das mais difíceis, porque tem pressão de tudo que é lado. No caso dele, uma pressão, inclusive, do seu empregador, de onde ele se tornou uma figura conhecida e reconhecida no país todo, que é a apresentação de televisão na TV Globo. Então, toda essa discussão
entrou em processo de decisão. E ele lá disse que não iria ser. Mas continuamos as conversas. Nós continuamos conversando com o Agora e já existem alguns bons sinais de que algumas pessoas do Agora estão se filiando ao PPS exatamente para participar mais efetivamente da política. E é isso que tem agora. A candidatura, eu acho que ela, eu posso até aqui arriscar, momentaneamente excluída. E não sei se terá algum retorno. Mas também não se pode excluir em função de que nada está decidido para a eleição que está tão próxima, mas em termos de cenário ainda muito distante. Quer dizer, Huck pode ser candidato pelo PPS à presidência da República? Não digo, não sei, eu estou pelo PPS. Do lado do PPS, sem contar a avaliação dele. Se houver espaço, não é pelo PPS. O PPS não está em busca de um candidato. O PPS está buscando, sim, uma unidade das forças democráticas, e nós chamamos forças democráticas, fundamentalmente aquelas que fizeram o impeachment da Dilma, com algumas separações, mas um núcleo fundamental. E eu poderia dizer esse núcleo representado pelo DEM, PSDB, PPS e alguns outros partidos. PSB um pouco desgarrado agora, mas vendo isso, e quem sabe outras agremiações, Rede, PV, analisando a ideia de uma unidade. Se será concretizado, não se sabe, mas temos que lutar por isso. Deputado, o senhor falou sobre figuras aí do movimento Agora se filiando ao partido PPS. Alguma dessas figuras vai se candidatar a algum cargo? Deputado federal, deputado estadual? Tem algum movimento nesse sentido já para essas eleições? A ideia é um pouco isso. Inclusive, por exemplo, no Mato Grosso está vindo o secretário de Educação do governo do Mato Grosso, é uma figura que vai ingressar na política com muita chance, tem uma boa articulação e que a possibilidade de ser candidato. Existe aqui também em São Paulo, alguns, em Brasília, que é também para ser candidato. Mas alguns estão falando de se integrar para ajudar, inclusive junto ao partido, na elaboração de propostas, de projetos, de programa e de análise da realidade brasileira. Até porque são algumas pessoas com grande capacidade. Tem, inclusive, a Ilona Szabo, que é uma figura que tem um instituto que trata de questões de segurança, questões do desenvolvimento, esse instituto, o que seria de fundamental importância em qualquer partido, porque ela traz uma visão bem avançada e tem posições muito corajosas, e nós precisamos disso no Brasil. Então, estou falando que é uma das que, de início, tivemos os primeiros contatos, e é uma das coordenadoras maiores desse grupo do Movimento Agora. Deputado, pelas pesquisas que a gente via, Ipsos, Ibope, Datafolha e tal, principalmente a Ipsos, que avalia a confiança, o apoio, a questão da rejeição, o Huck tinha desempenho bem favorável, né? A gente via uma popularidade aí nos mais variados segmentos da sociedade, nas diversas regiões do país, ou seja, estava um nome bastante consolidado até pela trajetória dele profissional, como apresentador, enfim. Como o senhor avalia as chances de um candidato com um perfil do Luciano Huck, por exemplo? Olha, é difícil, aí é uma avaliação meia... que eu acho que tem esse aspecto assim de ter causado impacto pelo momento que nós estamos vivendo. Uma coisa a gente tem que analisar, que essas eleições de 2018 não se sabe bem o que é que vai ser dominante, o que é que vai presidir as escolhas, por conta do desmantelo que o Brasil sofreu e que ainda sofre, embora com sinais muito positivos de que estamos começando a sair. Dois aspectos. Um na economia, uma certa retomada, isso é fundamental, e também na política. Nós estamos começando a sair de uma agenda apenas negativa, dos escândalos, dos processos de apuração, de toda uma degradação da atividade política e das instituições, para uma agenda positiva, da política voltando a ser discutido como expectativa e esperança de corrigir rumos. Caso concreto das eleições de 18,
quando você começa a discutir candidaturas, você começa a discutir esperança, né? De quem é que vai conduzir o país nesses próximos anos. Então, isso muda o próprio sentimento da sociedade. Ele passa de uma agenda em que todo dia sofre processos de indignação para também discutir aquilo que lhe significa sua expectativa de futuro. Por outro lado, é um sentimento de antipolítica muito forte, que é resultado de todo esse processo. Claro, sim, mas isso dá a possibilidade de que a gente está discutindo aqui, você veja que a gente não começou com nenhum escândalo. A gente começou com a expectativa de um candidato que apareceu, né? Toda a entrevista está em cima disso. E isso é o geral. A imprensa está todo dia com grandes entrevistas de políticos falando de 18, né? Como um grande momento de um certo reencontro da sociedade com o seu destino, né? Que antes você vinha só como quase algo que era para purgar os seus defeitos. Então, nesse sentido, tem um aspecto positivo e a questão do Huck aparece exatamente por conta desse quadro. É um quadro em que nós não sabemos, por exemplo, se com esse processo de rejeição dos partidos políticos, de grande parte da nossa elite política, se essa eleição será a eleição do novo. Não é um novo na política, até porque, por exemplo, o Huck é um homem de formação política. Ele tem na sua família, ele tem na sua atividade e ele tem, inclusive, nas suas definições políticas. Ele não é alguém que cuidou só da sua profissão, do seu empreendedorismo. Ele também era uma pessoa, como cidadão, eleitor, vinculado às opções, isso, inclusive, por questão de família, e vinculado a um campo progressista, no caso, o que poderíamos chamar da social-democracia brasileira, vinculada ao PSDB. Então, era alguém que poderia, quem sabe, ser esse representante, e por isso o certo impacto, daquilo que na eleição de 18 vai ser do não político tradicional, de não vinculado às instituições partidárias tradicionais, que estão tão rejeitadas, os grandes partidos. Então, por isso, talvez, o seu impacto. E não é por acaso que as pessoas estão buscando um pouco, e quero aqui dizer, o Bolsonaro representa isso. Embora seja um político muito tradicional, e talvez até um político tradicional sem maior expressão, porque não teve durante esses 20 anos, talvez a expressão maior dele e a celebridade era porque era um defensor, claro, da ditadura de 64, da tortura e torturadores. Agora é que está querendo construir um outro pensamento, ser uma outra definição, não apenas essa, muito vinculada a um perfil bem anacrônico. Mas o fato é que ele é considerado no imaginário um anti-establishment, um outsider, alguém que não tem nada a ver com tudo isso que aí está. Então, daí talvez o seu crescimento. É o fato novo que tem aí. Agora, do outro lado, o quê? São os políticos tradicionais, inclusive com recall, até de um candidato que é um condenado pela justiça brasileira. E não é condenado qualquer, não. É condenado por roubalheira, que o típico penal é corrupção, né? E condenado a 9 anos, com chances de ser condenado em segunda instância, o que inviabilizará a sua candidatura, por conta da lei do ficha limpa. Então é um cenário ainda muito indefinido, embora as eleições estejam próximas. Mas como você também, na legislação eleitoral, mudou o tempo, que era um prazo de prescrição até de quem participaria, que anteriormente era de 1 ano, agora são 6 meses de domicílio, de filiação partidária, portanto aproximou. Então até lá você pode ter grandes mudanças. Muito especulativo, né? Muito. Deputado, levando em consideração a sua experiência política, qual que é a sua sensação sobre os nortes aí dessas eleições, né? Vai ser um ambiente polarizado? O senhor acredita que não, que vai ser muito difuso, vai se parecer mais com 89? Tem muitas essas comparações com eleições anteriores para tentar entender um pouquinho de como vai ser 2018, mas todo mundo concorda que vai ser uma eleição com muita novidade aí no ar, né? Eu
Eu acho que dificilmente será como 89, por algo muito objetivo. 89 era uma eleição presidencial que a gente chamava de solteira. Era só para presidente da República. Essa eleição, então, qualquer partido lançava candidato e nos estados não precisava se mobilizar em coisa alguma, até porque não tinha eleição. E a legislação era mais fácil também por dividir melhor o tempo de TV? Não era problema de legislação, não. Tinha mudanças, claro, não, era bem diferente da atual. Mas não era a legislação impondo nada. Era que todo partido poderia lançar candidato porque não precisaria fazer nenhuma articulação para a eleição de bancada, de governadores de estado. Essa eleição não. Essa eleição você vai ter a presidencial, mas você vai ter a eleição nos estados, você vai ter que ter eleição geral para deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então você precisa que essas coligações e alianças são fundamentalmente feitas nos estados, que é onde você elege a bancada federal, que é aquela que garante tempo de televisão, que garante a presença que hoje os grandes partidos, inclusive pela legislação que mudaram, se garantiram. Até porque eu digo a vocês que se não tivesse tempo de televisão e fundo partidário, fundo eleitoral, garantindo uma presença marcante dos grandes partidos, eles correriam o risco de ser dizimados pela rejeição que tem na sociedade. Mas vão garantir-se por isso. Então, essa eleição terá uma presença muito grande desses interesses. Então, a eleição para uma candidatura a presidente pode significar inviabilizar alianças nos estados. E, com isso, criando problema para a formação das suas bancadas. Os partidos, e o PPS tem muito claro isso, nós precisamos criar uma nominata nos estados para eleger deputados federais, para a nossa continuidade. Com o quê? Na cláusula de desempenho, que é a cláusula de barreira, no fim das coligações a partir de 2020. Então, nesse sentido, nós temos que estar olhando a presidência, mas olhando todo esse processo, essa rede que a gente tem que criar nos estados. No cenário presidencial, qual vai ser a posição Em 89 não tinha nada disso. Eu fui candidato e o PCB não se tinha que preocupar com a eleição de deputado. Eu vou voltar daqui a pouco, depois do intervalo, com mais questão de 89. Só uma última questão para fechar esse bloco. Qual que vai ser a posição do PPS? Quais são os cenários possíveis que o partido estuda para 2018 no cenário presidencial? Vai apoiar Geraldo Alckmin? Cristóvão Buarque já mostrou interesse em se candidatar à presidência da República? Algum outro nome fora da política também sendo ventilado? Enfim. Olha, o PPS tem alguns estados que definiram para que se discuta, inclusive no próximo congresso do partido, que será em março, a possibilidade de uma candidatura de Cristóvão Buarque. Alguns diretórios, o Rio de Janeiro fez isso, mas, ao mesmo tempo, você tem São Paulo com uma certa simpatia em relação à candidatura do Geraldo. Tudo dentro daquilo que é fundamental, aquilo que eu disse aqui. O PPS vai buscar trabalhar por uma candidatura que unifique esse campo democrático. Este é o fundamental. Não é lançar candidatura. Candidatura pode vir a ser lançada, inclusive se isso ajudar na formulação dessa proposta, dessa tese de candidatura, unindo no máximo possível as forças democráticas. Não tem aquela ideia de lançar candidato. Dessas figuras de centro apontadas, Meirelles, o próprio Alckmin, quando a gente falou, tem algum nome que o partido não tenha preferência de não apoiar? Não, a priori, né? Eu prefiro dizer a preferência de apoiar, até para não parecer veto a ninguém. Então, eu já disse a você, há um setor do partido com candidatura própria do Cristóvão Buarque, existe aqueles que defendem a candidatura de Alckmin, que talvez possa ser aquela que melhor unifique esse campo. O nome como Meirelles poderia ser apoiado? Se for esse que possa unificar, eu não sei se o PPS trabalhará diretamente para que ele seja. Mas eu quero dizer que o PPS tem como política também muita clareza de não vetar ninguém. Até porque se eu ficar imaginando que veto, eu não ajudo em nada a construção de unidade. Porque aí o primeiro a sofrer veto seremos nós. Eu, inclusive, por exemplo, estava imaginando uma conversa com a Marina da Rede,
Mas agora fica difícil, até porque ela já é candidata. Foi lançada. Então, eu só irei conversar com ela se, porventura, ela vier a ser uma candidatura que possa unificar esse campo democrático. Antes disso, eu não vou demonstrar nenhuma preferência. E se fosse com ela conversar, estaria como quase que reconhecendo, e eu acho que foi um passo adiante. Mas Marina se lança como candidata da oposição, praticamente. E Sim, o PPS tem uma vinculação um pouco maior aí com essa agenda de reforma. Candidato de oposição, já tem pelo menos 2 aí montados. Vem um terceiro. Normalmente, a divisão você pode ter junto ao governo. Mas candidato de oposição, você já tem 2, inclusive, nos extremos, à direita e à esquerda. Ela vai ser de oposição de centro. Normalmente, centro não é uma candidatura para isso. Centro aglutina, articula, não se isola. Deputado, a gente vai entrar num rápido intervalo, voltamos no segundo bloco para discutir mais um pouquinho com o deputado aqui sobre política. Até lá.